Assista agora um programa especial. Veja a Ponte. Condenação não temo, agora justo sou. Em Jesus, com poder, eu me levantarei. Nele vou viver. Em Jesus, com poder, eu me levantarei. Nele vou viver. Em ti eu me levanto, declaro a tua lei. Tu és Deus soberano, te glorificarei. Eterna é a tua palavra, teu reino não tem fim. Pra sempre teus louvores eu cantarei assim. Nenhum poder te enfrenta, nem maldição ou mal. A ti pertence a glória, pois não há Deus igual. Eu canto seus louvores e vou testemunhar que o meu passado deixei. Em Jesus, com poder, eu me levantarei. Nele vou viver. Em Jesus, com poder,
Muito bem, nós vamos agora abrir o livro, Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, nós vamos ler os primeiros versos desta palavra, Mateus capítulo 22. Você que está sem Bíblia, se aproxime aí de alguém que está com a Bíblia. Então Jesus voltou a lhes falar por meio de parábolas. O reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, o meu banquete está preparado, os melhores bois e novilhos já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou furioso e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Então disse aos servos: na verdade o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento a quantos encontrardes. E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos os que encontraram, tanto os maus quanto os bons, e o salão nupcial ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem os trajes nupciais? Ele, porém, se calou, ficou mudo. Então o rei ordenou aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. O nosso tema desta noite: Jesus, o amigo de todas as horas, nos convida para a grande festa. Para entrar nesta grande festa, precisamos da veste nupcial. Para entrar nesta grande festa, nós precisamos ser lavados pelo maravilhoso e eterno sangue de Jesus Cristo. Então, vamos orar neste instante. Graças te damos, ó bom pastor. Graças te damos por esta boa oportunidade. Louvamos o teu nome por tudo que já ouvimos, tudo que já fizemos, tudo que recebemos já nesta noite. E agora, Senhor, estamos diante da tua palavra que é viva e eficaz. Eu quero te implorar no nome de Jesus, que o Senhor agora domine sobre cada mente e cada coração. E que a tua palavra, ó Deus, como aquela espada gloriosa, que sabe como acertar o íntimo do coração de cada um de nós, que a tua palavra se apodere de nós, pois oramos no teu nome para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Pai. Queridos irmãos, esta parábola é uma forma de Jesus dizer para os judeus, que era da família dele, os judeus de onde vieram, ou de onde nasceu, ou de onde tem origem em Abraão. Aqueles judeus estavam crendo na sua religiosidade, crendo na sua prática e achando que pelas suas obras iriam entrar nos céus. O fato é que eles foram e eram os primeiros convidados, mas eles rejeitaram,
Por isso então o Senhor Deus, Ele abre o leque, convidando a todas as pessoas para participarem da grande festa. E atenção para nós que estamos aqui, essa grande festa que Deus convida, não é só aqui para a terra. Essa festa que Deus nos convida é para viver com Ele, na casa dEle, na presença dEle, no céu por toda a eternidade. É interessante quando pensamos neste convite que o rei faz, a reação das pessoas. Veja o que o texto diz. O texto diz que um deles foram indiferentes, não fizeram caso, não foram. Imagine que você convide alguém para uma festa que vai acontecer daqui a 30 dias. As pessoas então davam a confirmação: eu irei. Está tudo certo. O dono da casa matou os bois, as ovelhas, está tudo pronto. E quando chegava no dia, ele mandava um servo dizendo: não esqueça, aquele convite que você confirmou é hoje. Mas o que aconteceu? Primeiro, foram indiferentes. Depois, renitentes. O versículo 5 diz: eles porém fizeram pouco caso e foram cada um para o seu campo, para o seu trabalho, para o seu interesse pessoal. Outros foram obstinados, ou seja, mataram, maltrataram os que estavam sendo enviados. Me lembro lá em São Paulo, fui pastor por 17 anos, e eu ficava impressionado com uma vizinha, uma pessoa próxima da igreja, parente de gente da igreja, mas aquela moça, ao passar pela rua, ela demonstrava um verdadeiro ódio. Ela olhava para mim com ódio, e eu sempre passava: olá, dona Fátima, tudo bem? A reação dela era a pior possível. Isso perdurou por algum tempo, até que Deus fez um glorioso milagre, e ela, a querida Fátima, hoje a querida Fafi, tomou a decisão e se entregou para Cristo. E ela disse: pastor, eu tinha ódio mortal do senhor, porque eu fazia leitura de mão de pessoas, eu fazia trabalhos, achava que era para o bem das pessoas, e o senhor, eu passava de madrugada e via o senhor aí na igreja orando, e eu sabia que o senhor atrapalhava meu trabalho, e na verdade eu tinha ódio mortal. E a Favi se tornou um coração doce, uma membro da igreja valorosa. Ela que veio se casar com o ex-morador de rua, de 20 anos na rua, que o Senhor Jesus também fez um maravilhoso milagre, que não é o caso agora contar, mas o fato é que este Luiz foi transformado por Deus. Ele passou um tempo no Desafio Jovem, ele veio para a igreja, ele serviu ao Senhor, se tornou diácono da igreja, se tornou líder de algumas áreas da igreja, eles se casaram, ele se tornou, ele que não tinha nem o primário, se formou hoje universitário, professor universitário, proprietário de uma casa que vale a pena ver. Bem, o fato é que este casal teve uma transformação de vidas, e quando eu vi aqueles dois dentro da igreja, eu digo: quem diria que estes dois eram aqueles? Porque quem está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo se faz novo. Graças a Deus, porque no meio dos que não querem, dos que não aceitam, dos que não gostam, dos que não são muito aclimatados com as coisas de Deus, no meio destes, tem também aqueles que querem. E aqui diz que o Senhor, vendo que aqueles não queriam, mandou chamar outros, e a casa se encheu. A nossa esperança, querido amigo, amiga que está conosco nesta noite, é que você seja um destes que aceita, um destes que abre o coração, um destes que recebe o presente, recebe a oferta da vida eterna. Bem, quando olhamos esse capítulo 22, essa parábola de Jesus, pelo menos 3 surpresas para nós. A primeira surpresa se acha na recusa ao convite do rei por parte dos convidados. Não dá para entender o ser humano. O ser humano parece que se esquece de que um dia foi concebido no ventre da sua mãe por milagre de Deus.
O ser humano que foi gerado durante 9 meses por milagre de Deus. O ser humano que nasceu, um milagre de Deus. O ser humano que já viveu até hoje. Você tem ideia de quantas vezes o seu coração já bateu? De quantas vezes você já respirou, inspirou e respirou? Quantas vezes? Você tem ideia de quanto já se alimentou? Você existe porque Deus tem feito um milagre na tua vida. Meu amigo, viver excluindo Deus é a pior coisa que um ser humano pode fazer. Aqueles tais, crendo na sua religiosidade, nas suas boas obras, rejeitaram o convite. Segundo lugar, a segunda surpresa se acha na decisão do rei de convidar a qualquer pessoa. Meu querido amigo, minha querida amiga, Deus não faz acepção de pessoas. Não existe um lugar na Bíblia, nem na história da humanidade, que Deus diga: esse homem, esta mulher, este ser nasceu para a perdição, nasceu para ir para o inferno. Não existe. Pelo contrário, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens, todas as pessoas se arrependam e venham ao pleno conhecimento do Evangelho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo todo para que todo aquele que nele crê, todo aquele é qualquer um, é para você. No Evangelho só não é incluído quem quer ser excluído. De forma que Deus chama a todos, veja só que aqui, os bons e os maus, ou seja, não existe ninguém com mérito. O mérito é do rei, o mérito é do pai, o mérito é de Deus que nos deu vida física, que quer nos dar a vida eterna através da sua morte gloriosa. E a terceira surpresa é o fato de se achar alguém que não tinha veste nupcial. O que quer dizer isso? Ninguém jamais poderá confeccionar a sua própria veste. Muitas pessoas querem ir para o céu vestidas com a roupa da sua religiosidade. Eu mereço, eu faço. O homem tentar se salvar pelas próprias obras é como alguém que quer se levantar puxando pelo próprio cadastro. A salvação não se compra com um pedaço de pão. Deus deu os 10 mandamentos, ninguém conseguiu e conseguirá jamais guardar. Por causa disso é que Jesus veio, morreu por nós, Ele pagou o preço, Ele guardou tudo. E agora nós podemos receber este presente, este privilégio. Qual é a roupa? Os que não sabem, a ideia é que naquelas festas, os convidados recebiam uma veste especial. Uma veste especial para entrar na festa. Para entrar na festa, isto é, na presença de Deus lá no céu, só pode entrar aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. A veste é esta. A veste da justiça de Cristo. Eu sou injusto, sou impróprio, mas Jesus pagou o preço. Quando eu me entrego para Ele, quando eu digo: Senhor, eu estou disposto a morrer para mim mesmo, eu saio do volante da minha vida, eu entrego a minha vida para o Senhor. Quando você faz isso, o teu nome é escrito no livro da vida, e Jesus então te dá a veste, Ele te lava com o sangue dele, você se é transformado em uma nova criatura, você agora, diz a Bíblia, que nasceu de novo. Você não pode fazer isso com seu esforço, porque somente o sangue de Jesus é capaz de te perdoar e de te purificar. Então a grande questão no céu é: qual lugar que Jesus ocupa na tua vida? Quem é Jesus para você? Quando a gente olha na Bíblia,
a gente vai ver o que os inimigos de Jesus pensaram sobre Jesus. Primeiro, Pilatos. Pilatos repete 3 vezes: eu não vejo nele crime algum. A mulher de Pilatos teve um sonho e disse para ele: não faças mal a este homem, ele é um justo, não te envolvas. Judas Iscariotes, depois de ter vendido a Jesus, ele tentou devolver as moedas, e ele disse para aqueles judeus, sacerdotes, ele disse: eu traí um sangue inocente, eu traí um inocente. O próprio centurião, quando viu Jesus na cruz e que ele deu o brado final: está consumado, o centurião disse: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? O que é que os amigos de Jesus disseram sobre Jesus? O que é que João Batista disse sobre Jesus? Alguém lembra? Dentre as palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Pedro, Atos 4:12: em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. E João, o que disse? João 1, versos de 1 ao 12, João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele veio para o que era seus, para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Por isso, ele abriu o convite para todos que quiserem. E Tomé que duvidou, mas quando Jesus ressuscitou, se apresentou para ele, ele se ajoelhou e disse: Senhor meu e Deus meu. E Paulo, o que disse Paulo, aquele que perseguia a igreja, agora se entregou para Cristo? Ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo pela fé. Ou seja, a vida que eu vivo, eu não vivo, é Ele quem vive em mim. A vida que eu vivo é a vida dele. Eu procuro ser um representante dele, fazer o que ele quer que eu faça. Portanto, quem é Jesus para você? Veja o que Jesus disse dele mesmo. Jesus, em determinados momentos, reafirmou o que chamamos de os 7 eu sou. Está pequenininho aí, mas você pode acompanhar. No momento da multiplicação de pães, lá em João capítulo 6, Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Aquele cego, ao ser curado, ouviu as palavras de Jesus: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. João 8. Mais tarde Jesus está falando com as suas ovelhas que estão querendo fugir do seu aprisco, e ele diz: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Ele ainda diz essa expressão gloriosa: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi isso que ele fez, ele morreu para que você tenha vida. Meu amigo, quem vive como ímpio, ressuscitará e existirá eternamente como ímpio, longe de Deus. Por isso diz a Bíblia: fugi da ira vindoura, se arrependa enquanto há tempo. Jesus, ele é o bom pastor que deu a vida dele para que você possa ter vida. Ele morreu para que você possa viver. E aí ele diz: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra a morte física, viverá comigo eternamente. E aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele disse isso? Quando o povo estava entrando no templo, porque o templo tinha um caminho. O caminho, aqui é o caminho. Esta parte, a verdade, e aqui a vida. Então Jesus está dizendo: isso que o templo ilustra, na verdade,
é o que eu sou, o caminho, a verdade e a vida. E aí a videira verdadeira, Israel, a nação de Israel dizia assim: nós somos a videira, nós somos a videira de Deus. Jesus disse: não, eu sou a videira verdadeira. E aí é maravilhoso saber que o Pai é o agricultor. Toda vara, todo ramo que está em mim, esse dá fruto e permanece. Quem não estiver em mim, será cortado e lançado fora. Portanto, a depender de quem seja Jesus para você, a depender da sua reação ao convite de Deus, é que você estará eternamente no céu com Deus, ou eternamente no fogo eterno separado do Senhor. Toda a Bíblia nos mostra o convite de Deus. Me ajudem, por favor, vamos aqui fazer uma leitura relembrando o convite de Deus. Todos comigo? Isaías 55:1. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde comprai sem dinheiro e sem preço. Você não pode pagar, Ele te oferece. Jeremias 50:5. Vinde e unamo-nos ao Senhor em aliança que jamais será esquecida. Oséias 6:1. Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos ligará. E o grande convite de Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que palavra maravilhosa. E aí, como você pode chegar diante de Deus sem a veste? Como que você pode ter a veste lavada pelo sangue de Jesus? Olha o que diz a palavra, Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ah, mas eu faço penitência, ah, mas eu entrego o dízimo, ah, mas eu venho à igreja. Você pode fazer isso milhões de vezes, não apenas entregar o dízimo, você pode entregar tudo que você tem, e ainda assim estará eternamente perdido, perdida. Sem o sangue de Jesus, você não chega na presença do Pai. Agora, quando você é lavado pelo sangue de Jesus, aí, nada mais é difícil para você, no sentido de, é sacrifício demais. Não, agora, eu vou vir para a igreja, não para merecer, mas por gratidão. Agora eu vou entregar os meus dízimos, agora eu vou perdoar as pessoas, agora eu vou demonstrar amor, agora eu vou trabalhar para Deus, não para merecer, mas por gratidão pelo que Ele já fez e tem feito por tua vida. Olha lá, Apocalipse 7:14, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam aonde? No sangue do Cordeiro. E por último, Apocalipse 22, felizes os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aquele tal quis entrar por um atalho, entrar pela janela, entrar escondido, entrar pelos seus méritos. O Senhor o repreendeu. Quem é que ficará de fora daquela cidade? Ficarão de fora os cães, isto é, os cínicos, os que se fazem de desentendidos com a palavra de Deus. Ficarão de fora os que praticam a feitiçaria, os que cometem todo tipo de imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e a todos os que amam e praticam a mentira. Portanto, Deus nos convida para entrar na cidade dele, e Ele dá a veste, Ele dá a senha, Ele dá o direito, Ele dá a possibilidade. Quando eu penso neste amor maravilhoso de Deus, eu penso em algumas máximas do Evangelho. Quais são as máximas do Evangelho? Me ajudem, repitam comigo. A primeira: todos somos pecadores perdidos, a quem Jesus procura para aprofundar uma caminhada de amizade. Ninguém merece, mas todos são convidados. Essa é a primeira máxima da Bíblia.
Segunda máxima: é impossível alguém aprofundar esta amizade com Jesus sem mudar de atitude. Era ladrão, vem para a igreja e continua ladrão. Era mentiroso, vem para a igreja e continua mentiroso. Tem alguma coisa errada. Quem está em Cristo, nova criatura é. Como diz Paulo, você crê no Senhor, aparte-se da iniquidade aquele que pronuncia o nome do Senhor. Servo de Deus vive, age como servo de Deus. É um exemplo no trabalho, é o melhor funcionário. É alguém que se prejudica para ajudar os colegas. É um representante de Cristo na terra. Qual o segredo deste homem, desta mulher? É um servo de Deus. E alguém diz: eu quero ser como ele. Eu quero ser como ela. Terceira máxima da Bíblia: o céu, para quem se envolve nessa caminhada de amizade com Cristo, começa aqui e agora. É verdade, um dia estaremos no céu, mas a vida eterna, a comunhão, a alegria do Espírito Santo, o prazer de servir a Deus, começa aqui e agora. Quarto, os resultados dessa amizade perdurará por toda a eternidade. Queridos irmãos e amigos, nesta noite estamos aqui para dizer: Deus preparou uma festa para você lá no céu. Onde é o céu? O que tem e o que não tem no céu? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2:9, diz que foi arrebatado ao terceiro céu, porque o primeiro é este céu, onde nós podemos estar desfrutando, vendo estas nuvens. O segundo céu, o céu das estrelas do universo. E o terceiro céu, o trono de Deus. Paulo diz: eu estive lá. E ele diz no verso 9: não tenho como descrever em palavras. O que eu posso dizer é: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que é que não vai ter no céu? Se você puder acompanhar a sua Bíblia em Apocalipse 21. No céu não haverá o quê? Primeiro, não haverá mares. Como assim? Diz: o mar já não existe. Quando pensamos em mares, pensamos naquilo que faz separação. Por exemplo, João estava preso numa ilha. Guarujá é uma ilha. Estamos separados aí, né? Somos uma ilha. Então, primeiro, não haverá mais separação, mas também não haverá mais a turbulência que os mares trazem, a ameaça dos grandes blocos de gelo, os terríveis tsunamis, os ciclones, os furacões. O que a Bíblia diz é: há um rio que sai do trono de Deus e que passa por toda a cidade. Segundo, não haverá mudanças. Quando nós olhamos então em Apocalipse aí, capítulo 21, verso 3, você pode acompanhar. Ouvi uma voz forte que via do trono e dizia: o tabernáculo está entre os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles. Aqui na terra sempre fazemos muitas mudanças. Eu já fiz muitas mudanças na minha vida, especialmente na adolescência. Mudei muito. Aquele que fez o meu primeiro teste de QI aqui na faculdade teológica disse: você tome cuidado, porque você tem aí um precedente, por causa das muitas mudanças que fiz nos primeiros anos da minha vida, até os 13 anos. Mas Deus tem me dado misericórdia, e eu tenho conseguido, em 36 anos de ministério, ser pastor de apenas 2 igrejas, e Deus me tirou da outra com mão forte. Vim porque Ele me trouxe com mão forte,
E estou aqui porque Ele tem conduzido a minha vida até hoje, nesses 19 anos, caminhando para 19 aqui nesta igreja. O fato é que mudanças traz alguns incômodos, alguns não gostam. Porém, a Bíblia diz que lá será uma morada permanente. Lá estaremos com Cristo para todo, sempre, sempre. Jesus disse lá em João 14, na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar lugar. E ele disse, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Mas pastor, vai ter lugar para tanta gente lá? Hein, Mateus? Se Jesus disse que tem, é porque tem. E se não tivesse, Ele preparava mais. O fato, queridos irmãos, e eu quero que você guarde isso no seu coração, há um lar, na presença de Deus, para cada um de nós. Fala para a pessoa do lado aí, há um lar na presença de Deus para você. Deus preparou um lugar para você. Não pensemos em tijolos e cimento, este lar que Deus preparou, um lar eterno, onde estaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Terceiro, não haverá lenços. A Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima desta terra. Ou seja, não haverá mais funerais, não haverá mais caixões, não haverá mais cemitérios, não haverá mais morte, não haverá mais luto. Não haverá mais choro. Quarto, não haverá mais dor. Neste mundo passamos por muitas dores, às vezes dores terríveis. Podemos nos alegrar sabendo que no céu não precisará mais farmácias, nem médicos, nem enfermeiros, nem ambulâncias, nem analgésicos. Tem pessoas que sofrem dores terríveis, não é, meu amigo Flávio? A Bíblia diz que lá não haverá mais dores. Quinto, não haverá medo. Medo é o mal que dominou o homem depois do pecado. Depois do pecado, Deus perguntou, Adão, cadê você? E Adão disse, eu tive medo e me escondi. O medo, quantas pessoas com medo? Medo de viver, medo de morrer. Jesus, Ele nos libertou e nos liberta, e diz a Bíblia, lá no céu não terá mais a feitiçaria, o roubo, a idolatria, as notícias tristes. Neste mundo a gente sempre está recebendo notícias tristes. Esses dias aquele jogador de Portugal, o Cristiano Ronaldo, um filhinho com tanta alegria, de uma hora para outra, o filhinho foi tirado da terra, veio a falecer. Que tristeza, que angústia. Então neste mundo a gente tem essas notícias ruins, as pessoas estão com medo, medo da enfermidade, medo de perder o emprego, medo de morrer, medo de vir para a igreja. Também lá no céu não haverá inválidos. Sim, a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 15 que semeia-se esse corpo animal, corpo físico, ressuscitará um corpo imortal, um corpo espiritual. Lá estaremos para todo sempre, sempre, com novos corpos na presença do nosso Deus. Imagine, queridos irmãos, quando aquelas centenas e centenas de crianças que foram mortas pela fome, os que foram estilhaçados pelas bombas, imagine aqueles que foram enterrados com seus caixões lacrados por enfermidades, doenças contagiosas.
Imagine quando os mártires ressurgirem da terra, aqueles que foram mutilados, os que foram cerrados ao meio, aqueles que foram degolados, aqueles que foram queimados. Imagine quando eles ressurgirem e poderem olhar o degolado: agora eu tenho cabeça novamente, o que era aleijado, eu posso pular novamente, o que era cego, eu posso ver, o que era surdo, eu posso ouvir. Sim, lá não haverá mais inválidos, lá não haverá mais relógio. O tempo, isto é, o cronos, não existirá mais. Dias, meses, noite, anos. Nada para marcar o tempo, porque a palavra vai nos dizer que lá não existe mais sol nem lua. Não tem mais dia nem noite, porque o Senhor é a luz e que alumia durante todo o tempo. Portanto, nesta noite eu quero motivar você, meu amigo, minha amiga, a que torne o céu o seu desejo mais íntimo, o seu desejo mais sincero. Que nada neste mundo te faça desviar do objetivo de chegar no céu, na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Pastor, não haverá, ou não haverão estas coisas no céu. O que é que vai haver? E qual a vantagem de pensar no céu? Qual a vantagem de pensar no céu? Lembre-se, o céu foi feito por Deus para você. Deus não preparou o inferno para você. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, seus seguidores. E que aqueles que ao invés de preferir a Deus, preferem as coisas do inimigo, porque não tem que ficar em cima da ponte, em cima do muro. Ou você está de um lado ou está do outro. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Eu não sou um servo, não me entreguei ainda, mas eu sou uma pessoa boazinha. Boazinha não existe. A Bíblia diz que todos nós estamos debaixo da maldição. Todos nós, como descendentes de Adão, caminhando para a perdição eterna. Por isso Jesus pagou o preço. Bem, é maravilhoso ter a certeza do céu. Por quê? Primeiro, porque quem tem a certeza no céu pode enfrentar os sofrimentos aqui com mais tranquilidade. A Bíblia diz lá em Romanos 8:18, os sofrimentos desta vida não podem nem sequer ser comparados com as bênçãos, a promessa, as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Então, quando um servo de Deus está sofrendo, o servo de Deus diz assim: vai passar no nome de Jesus. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o final. Eu sei para onde vou. Quem tem certeza do céu perde o medo da morte, porque ele sabe que a morte é apenas o pulo para experimentar, desfrutar da verdadeira vida com Deus. Ali estamos chorando por aquele que partiu, mas ele que partiu com Cristo já não está mais ali naquele corpo, já está na presença do Senhor. A certeza do céu faz com que a pessoa equilibre a vida financeira. Como assim, pastor? Porque, gente, a vida financeira desequilibrada é um pedacinho do inferno na terra. Gente descontrolada que gasta para depois ganhar. Gente descontrolada que já está num buraco e continua cavando cada vez mais. Vive num pedacinho do inferno e leva com ele os familiares, os amigos e assim por diante. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 6:20, não fiquem ajuntando tesouros nos céus, tesouros na terra, ajunte tesouro no céu, porque o tesouro na terra, toda a riqueza vai ficar aqui mesmo. Lembre-se, tudo que você tem já foi de alguém e vai ser de alguém depois de você.
Agora, o que você investe no céu, aí você tem a certeza de que vai perdurar por toda a eternidade. Por isso convidamos os amigos: amigo, eu me importo com a tua alma. Por isso que investimos em missões, por isso que trabalhamos para Deus, porque é investir onde a traça nem a ferrugem consome. Ter a certeza do céu nos ajuda a olhar para cima. Lá em Colossenses 1, o apóstolo diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscai, pensai nas coisas que são de cima. Pare de viver como galinha, ciscando e só aqui, e só aqui. Aqui é só passagem. Se prepare para o futuro, para estar com Cristo para sempre. Quando pensamos no céu, a primeira coisa que temos que nos lembrar é que a certeza do céu é pelo que Cristo fez, jamais pelo que você faz. Jesus, ao dar o brado na cruz, está consumado. Agora aqui em Apocalipse 21:4 ele diz: está feito. Como disse o rei que convidou: os bois já foram mortos, as ovelhas já foram mortas, então venha para a festa, porque eu já paguei o preço. Todas as religiões do mundo dizem: faça, se esforce, mereça. O evangelho é a única religião que diz: está feita, está feito, ele já pagou o preço, venha, venha, é de graça. Quando pensamos no céu, lembre-se, o céu é um lugar de descanso eterno. Apocalipse 14:13 diz assim: bem-aventurados que morrem em Cristo, porque estes descansam das suas fadigas e as suas obras. Quer dizer, o que ele fez, acompanha, permanece na presença de Deus. E olha lá no céu, só entra quem tiver o nome escrito no livro da vida. Diz a Bíblia que naquele grande dia do juízo, 3 livros serão colocados diante de todos nós. O primeiro livro, o livro das nossas más ações, é um livro grande. O segundo livro, o livro das nossas boas ações, é um livro pequeno. Pelas nossas ações todos seremos condenados. Pelas nossas obras, pelos nossos merecimentos, todos seremos condenados. Aí então, vamos olhar no terceiro livro. Qual é o terceiro livro, meu irmão Edinaldo? O terceiro livro é o livro da vida. Vamos olhar então se o seu nome consta. O nome da pessoa é colocado no livro da vida no dia em que a pessoa abre o coração e se entrega para Jesus. O meu nome foi colocado no dia 29 de janeiro de 79. Eu tinha 14 anos. Foi o dia que eu disse: Senhor, eu abro mão da minha vontade. Senhor, eu renuncio à minha própria vida e eu me entrego para o Senhor. Eu tomei aquela decisão um dia e continuo reafirmando: eu pertenço ao Senhor, eu não tenho mais vontade, eu abro mão e me entrego para Ti. Quantos aqui um dia tomaram essa decisão? Quantos um dia entregaram a vida para Cristo? Levante a sua mão por um pouco. Graças a Deus, muitos fizeram isso. Se você não fez ainda, hoje é o dia. O Senhor te convida para entrar na família dele, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Hoje, dia 24 de abril de 2022, pode ser o dia do teu novo nascimento. Pastor, qual a maior alegria, qual a maior riqueza do céu? As ruas de ouro? As portas da cidade, que cada uma delas é uma grande pérola? Não. A maior alegria, a maior riqueza é a presença de Deus eternamente conosco. Céu é onde Jesus está. O inferno é inferno
porque Deus não está lá com eles. Quando Moisés estava tirando o povo do Egito, houve um momento que o povo pecou contra Deus, e Deus disse: Moisés, eu vou abençoar vocês, mas eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo. O anjo vai acompanhar, vai direcionar, vai cuidar de vocês, mas eu não vou. Qual foi a resposta de Moisés? Alguém sabe? Senhor, se tu não fores conosco, não queremos sair daqui. A maior alegria de uma pessoa que sabe que foi criada por Deus, que sabe que existe, porque Deus lhe dá vida. Essa pessoa que foi tirada do reino das trevas e colocada na presença de Deus, a sua maior alegria, o seu maior prazer é viver com Deus por toda a eternidade. Meu amigo, a eternidade no céu ou no inferno, você não tem como fugir. Ah, mas vai ter reencarnação, mas vai ter o paraíso aqui mesmo, vai ter a pulverização. Não, a Bíblia fala apenas de 2 lugares, ou é céu ou é inferno. O que fazer para ir para o inferno? Nada, é só continuar seguindo em frente. Pode ser a melhor pessoa do mundo, melhor pai, melhor filho, melhor irmão, melhor cidadão, sem Jesus, sem o sangue, sem este lavar do sangue, está perdido, perdida eternamente. E o que fazer para ir para o céu? Ok? Você precisa se arrepender de ser um pecador. Você precisa confiar em Jesus que pagou o preço e dizer: Senhor, eu aceito o teu presente, eu aceito a tua oferta, eu abro mão da minha vida, da minha vontade, e eu me entrego para o Senhor. Como o Senhor deu a vida por mim, eu entrego a minha vida para ti. No dia que você faz isso, você nasceu de novo. É um novo homem, é uma nova mulher, agora está caminhando para o céu. Tem defeitos ainda, mas você está lavado pelo sangue de Jesus. Agora você pode dizer assim: eu estou aqui não pelo que eu faço, mas pelo que Ele fez. Ele morreu e ressuscitou, e eu também ressuscitarei para viver com o Senhor para sempre. Que Deus te ajude a estar na casa do Pai, participando da grande festa. Amém? Que assim seja, que Deus nos abençoe. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Aleluia. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, amém? E nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos.
pode confiar. Aleluia. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aplauda, aplauda o nosso Deus vitorioso. Aleluia. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro